Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer por esse período. Já te agradecemos, ó Pai, pelo período de ceia, que lembramos da tua morte, lembramos do sacrifício. E agora, ó Pai, pedimos que teu Santo Espírito nos ajude a entendermos e a vivermos em conformidade com a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. O Lucas deve ter tratado com vocês algumas coisas a respeito de caráter e integridade, não foi? Nesses dois últimos encontros. E pelo que eu percebi, que eu vi ali nos slides, ele colocou alguns dos personagens ali de Provérbios, né? A gente viu o Peti, né? Que na realidade a gente pode chamar amigo nosso já de Petildo, o Quevil, que é o Quesildo, o Evildo, o Nabaldo, o Letzildo e o Roquimaldo, né? O Roquimaldo é o sábio, né? Que dá origem à palavra Rockma, né? Que tem origem na palavra Rockma. Então a gente apelida essas pessoas para ficar mais gravado na nossa mente. Eu gostaria que a gente abrisse esse retorno aqui de nosso encontro sobre essa questão em cima de Provérbios capítulo 9. Vamos ler lá juntos? Eu trouxe poucas balinhas para vocês, tá? Então a gente tem bastante texto para ver aqui hoje. Vamos lá. Provérbios capítulo 9. A balinha é assim, quando a gente fala um texto, dá bastante ilustração, as pessoas gravam mais as ilustrações do que o texto. Então são as balinhas. Provérbios capítulo 9. Esse é um texto que assim sempre me vem à memória quando a gente vai tratar a respeito dessas questões relacionadas com caráter, com integridade, com sabedoria. Diz assim o texto lá de Provérbios capítulo 9. E prestem atenção, porque aqui o texto ele vai falar na realidade, ele vai falar de sabedoria e insensatez, tá? Mas ele vai representar como duas mulheres. Uma primeira mulher é a sabedoria e a outra mulher é a insensatez. Em algumas versões mais antigas está como mulher apaixonada, inclusive. Tá? Então vamos lá, que é mais explícito, né? Capítulo 9. A sabedoria construiu sua casa, ergueu suas 7 colunas, matou animais para a refeição, preparou seu vinho e arrumou a sua mesa. Enviou suas servas para fazerem convite desde o ponto mais alto da cidade, clamando: venham todos os inexperientes. Aos que não têm bom senso, ela diz: venham comer a minha comida e beber o vinho que preparei. Deixem a insensatez e vocês terão vida. Andem pelo caminho do entendimento. Esse é o convite da sabedoria. Então a sabedoria, ela constrói a casa, ela ergue as colunas, decora as colunas, monta a refeição e manda os seus servos convidar os inexperientes. Faz um convite para que todos os inexperientes venham até ela. Por outro lado, vejam só o que diz a partir do versículo 13. A insensatez é pura exibição, sedução e ignorância. Sentado à porta da sua casa, no ponto mais alto da cidade, clama aos que passam ali seguindo o seu caminho. Venham todos os inexperientes. Aos que não têm bom senso, ela diz: água roubada é doce, e o pão que se come escondido é saboroso. Mas eles nem imaginam que ali estão os espíritos dos mortos, que os seus convidados estão nas profundezas das sepulturas. Então, o que tem de comum aqui?
2 convites. Tá? A sabedoria convida e a insensatez convida. Me parece que o convite aqui é, se a gente pegar capítulo 7, Provérbios capítulo 7, a gente vai pensar que é para o petildo, tá? Para o inexperiente, para o simples, para aqueles que são considerados Maria vai com as outras, sabe? Mas também pode ser para aquela pessoa que não tem experiência porque não consegue fazer alguma coisa. Eu acho que todos os dias a gente recebe esses 2 convites. Quando a gente sai de casa, quando a gente começa, se levanta, ou a gente recebe o convite da sabedoria para viver em conformidade com ela, ou o convite da insensatez para viver em conformidade com ele. Quando você está no trânsito e você é fechado, ou um camarada faz uma barbaridade com a moto, na sua, sabe, dá aquela motoboy, né? O motoboy. Mano, o motoboy vem, corta você, assim, né? Não que você não faça nada errado, eu estou pegando aqui algumas coisas para a gente ilustrar. A sabedoria chama para você ter uma ação. E a insensatez chama para você ter outra ação. São contrários uma da outra. E você tem que tomar decisão na hora de saber o que você vai fazer. Você vai decidir se você vai agir como um sábio ou se você vai agir como um insensato. Todos os dias a gente recebe isso. E agora é muito interessante porque é para o inexperiente. Para o inexperiente. Quem aqui trabalha com pintura? Pintura? Não. Aplicador de gesso, massa corrida? Não. Pedreiro? Pedreiro também não? Então tá bom. Eu sou engenheiro, tá? E quando eu olho para os profissionais, eu acompanho alguns profissionais fazendo isso, eu falo assim, puxa vida, esse negócio é fácil de fazer. Tá? É fácil de fazer e o cara está me cobrando caro. Tá bom. Outro dia, algum tempo atrás, eu tinha que arrumar o teto da minha casa. Entrou água e tal, eu falei assim, isso daqui é... Eu vou arrumar com gesso esse negócio aqui, né? Já vi fazer. Então fui lá, comprei gesso. Aí o cara perguntou assim, é gesso com secagem rápida ou não? Falei, ai cara, não é secagem rápida não. É secagem mais tranquila para eu ter tempo de fazer o negócio, né? E a minha inexperiência, já fui direto pro teto, né? Porque, pô, se é fácil fazer na parede, é fácil fazer no teto também. É só pegar o gesso, colocar na lâmina lá e correr, tá tudo fácil, tudo bem. Então, preparei o gesso. A hora que eu subi na escada, o gesso já estava seco. Falei, mas não é possível, cara. Não dá tempo de eu subir para mexer lá, o gesso está seco. Não é possível. O cara, você vendeu o gesso com secagem rápida. Não, Sidão, eu vendi o gesso normal para você. Mas caramba, o que está acontecendo? Preparo o gesso, subo na escada, vou passar e já endureceu. Aí eu começo a perceber que eu estava fazendo coisas erradas porque eu sou inexperiente. Não se joga água no gesso, se joga gesso na água. Vocês sabiam disso? Duras penas. Você põe a vasilha de água, polvilha o gesso, certo? E vai pegando de maneira tranquila, lentamente para aplicar. Se você jogar água no gesso, ele vai. Tudo bem. Aprendi minha primeira lição. Segunda lição. Fui assentar uma porta. Vocês já jogaram massa na parede? Já? Fizeram uma massa assim e jogaram na parede? Você joga a massa, ela vai para a parede e cai. Certo? Você faz assim, não é possível, vou pegar de novo e vou jogar na parede. Você pega, joga na parede, ela cai de novo. Aí você fala, como é que aquele camarada joga e ela fica? Certo? Passa cola antes, né? Experiência.
As pessoas têm a manha, né? Para ter manha, precisa ter o quê? Prática. A gente precisa praticar, né? Não adianta você olhar e falar, é fácil fazer, eu vou fazer. Tá bom, então faz. Você precisa ter a manha, né? Você precisa ter a prática. Ou vocês acham que as ginastas olímpicas, que a gente viu agora, né, nas Olimpíadas, quando ela vai fazer o movimento, ela vai pensar que movimento vai fazer. Aquilo já é instintivo. Ela fez tantas vezes, de tantas formas, se cansou de fazer de tal maneira que é instinto já. Ou você acha que o camarada lá na barra, quando ele está fazendo a apresentação, ele vai falar, será que eu troco o braço agora ou não troco o braço? Cara, é instinto. Já fez tanto que pela experiência ele vai lá e faz. É a mesma coisa quando a gente está diante da sabedoria e diante da insensatez. Quanto mais a gente se aplicar em agir em conformidade com a sabedoria, mais rápido a gente vai tomar as decisões corretas de acordo com a sabedoria. Quanto menos a gente o fizer, mais rápido a gente vai tomar decisões de acordo com a inexperiência. Concordo? Tudo bem? Vejam lá em Hebreus capítulo 5, versículo 14. O que diz lá? Hebreus capítulo 5, verso 14. Pode ler. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto bem quanto mal. Ok. Exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Tá? Alimento sólido deve ser para quem? Adulto. Nós temos recebido alimentos sólidos. O problema é entendermos se nós estamos praticando de forma constante a ponto de decidirmos se vamos seguir a sabedoria ou se deixamos de seguir a sabedoria e tomamos a decisão para a insensatez. Isso é exercício. Nós temos que fazê-lo todos os dias. Tudo bem? Rapaz, a esposa que o diga. A esposa que o diga. Vamos lá. Vamos trabalhar um pouco hoje, além desse conceito, um conceito que nós temos que ver de maneira séria, porque precisamos ver se nós estamos praticando. A questão de ser servo. Tá? Vejam lá em Romanos capítulo 8. A gente não vamos pular de um texto para o outro, vamos ir direto para um texto que chama a nossa atenção. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Está lá em Romanos 8, 28 e 29. Deus nos predestinou para sermos o quê? A imagem do seu Filho. Tá? E aqui a gente não vai trabalhar na questão teológica, porque algumas pessoas podem trabalhar na questão da eleição, do livre-arbítrio, a gente não vai trabalhar isso. Mas a partir do momento que você é salvo, a partir do momento que Deus o encontra e o convence do pecado, da justiça e do juízo, e tem uma resposta positiva com relação a isso, você está predestinado a ser conforme a imagem de Jesus. Não tem alternativa.
Tá? Não tem alternativa. Se você é salvo, se você é cristão, Deus predestinou você a ser a imagem do seu filho. E ele vai trabalhar na sua vida para que você o seja. Então, a ação do Espírito Santo é uma ação externa, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quando o homem se convence do pecado, da justiça e do juízo, o Espírito Santo começa uma outra ação interna. Você tem que ficar mais parecido com Jesus. Tá? Nós somos predestinados a isso. Não temos escolha. As coisas vão acontecer na nossa vida e Deus vai colocar coisas na nossa vida para que a gente chegue à imagem e semelhança do Senhor Jesus. Quando nós estamos decidindo contra a sabedoria, que nós estamos fugindo da predestinação, Deus vai trazer a gente para o rumo certo. Nem que precise usar de disciplina para isso, mas vai trazer a gente para o rumo certo. Muito bem. Texto para confirmar. Vejam só, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. É um texto onde Paulo está trabalhando com a questão de Moisés, lá no Antigo Testamento, que quando ele vê a glória do Senhor, ele coloca um véu para que o povo não visse que a glória de Deus estava desvanecendo do seu rosto. Interessante, né? Ele olha, alguma coisa acontece, né? Essa é a grande definição de glória, né? Que negócio é esse? Mas o rosto de Moisés ficou de uma maneira diferente. Ele põe um véu, porque o povo olhava para ele e via que aquela glória estava desaparecendo. Paulo vai usar isso do texto de Êxodo e vai dizer o seguinte, olha, em todos nós que com a face descobertas, contemplamos a glória do Senhor segundo a sua imagem, estamos sendo transformados como glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Em 2 Coríntios, Paulo vai falar que nós somos transformados de glória em glória. Se Moisés teve vamos dizer assim, aquele momento aonde ele teve a percepção da glória e a glória foi se desvanecendo, conosco é diferente. A gente contempla a glória do Senhor Jesus e nós vamos sendo transformados, glorificados de glória em glória. É um processo. Tá? Nós podemos chamar isso de santificação. Esse é um processo onde nós somos transformados diariamente, dioturnamente, para sermos em conformidade com a imagem de Jesus, conforme diz Romanos capítulo 8. Tudo bem? Beleza? Podemos seguir? Legal. Então vamos lá, vamos em frente. Vamos pegar o exemplo do Senhor Jesus. Se nós temos que ser transformados à imagem do Senhor Jesus, nós temos que pegar o exemplo dele. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante a homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. É um texto que vocês conhecem. Tá? Então tá bom, eu gostaria de comentar com vocês e ouvir de vocês a respeito desse texto. O que vocês entendem desse texto? Ok. Atitude e comportamento em conformidade com o que eu professo. Que mais?
Continua. Ser humilde, que mais? E como Cristo foi quando ele estava com o servo. Ok. Que mais? É o esvaziamento de si mesmo, né? Você deixar de ser aquilo que você quer ou tem vontade de ser e permitir que Deus transforme o teu interior. Ok. Que mais? Eu acho que tem é o preço a pagar, de humilhar-se a ponto de ser obediente, se humilhar, servir, a ponto de morrer se necessário for. Uhum. É um preço que geralmente a gente não gosta de pagar. Uhum. Que mais? Dê uma olhada. Aqui eu estou com a versão da NVI. Quem está com a versão da ARA, a Revista Atualizada? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Ok. A ARA trazia assim: tende em vós o mesmo sentimento que há em Cristo. A NVI vai traduzir como atitude. Vejam a Nova Almeida. Quem tem a versão da Nova Almeida? Mesmo modo de pensar. Mais alguém? Tem outra versão aí? Olha que coisa interessante. Seja a atitude de vocês ou o sentimento de vocês e a maneira de pensar de vocês. Essa palavrinha aqui, no original, que é frônesis, é uma palavra complicada de ser traduzida, porque ela diz tudo isso ao mesmo tempo. Tá? Ela fala sobre sentimento, ela fala sobre atitude e ela fala sobre pensamento. Tá? Quando a gente tem só a versão da Revista e Atualizada, tende em vós o mesmo sentimento. Bom, é o sentimento, né? Eu tenho esse sentimento. Tende em vós o mesmo sentimento que é em Cristo. Então, parece que está só na área do sentimento. Quando você vai para a NVI, que ela deu uma mudada nessa questão, parece que tem só atitude e não tem sentimento. Tá? Parece que tem atitude e não tem sentimento. A Nova Almeida falou assim, ó, é uma palavra difícil, então vamos colocar pensamento. Tende em vós o mesmo pensamento que há em Cristo. Essa palavrinha, frônese, ela significa tudo isso e também significa querer. Então, olha que coisa interessante. Tenha em vocês o mesmo sentimento, ou melhor, tenha em vocês o mesmo pensar, que é querer, no sentido de sentir que deve fazer, ter atitude porque é certo. Tá? Tudo isso significa essa palavrinha. Então, nós vamos encontrar sentimento, não é só sentimento, é uma atitude, mas não é só uma atitude sem sentimento, é uma atitude pensada. Tá? É uma atitude pensada, analisada, viu que é bom, sentiu, teve atitude. Ok? Para processar uma atitude, eu penso, eu sinto e ajo. Isso. E eu quero fazer. Ainda tenho o desejo de fazer. Então, ó, isso foi o que aconteceu com Jesus. Ele quis fazer, ele pensou em fazer, ele teve a atitude de fazer, porque aquilo era o correto. Então não dá para você falar tudo isso numa única palavra.
Mas a gente precisa entender o conceito maior. Na maturidade, né? Ao contrário de Cristo, na nossa maturidade, na obediência, muita gente às vezes acaba tendo atitude por obediência, né? Conforme a gente vai tendo intimidade com Deus, isso se torna o nosso pensamento. Uhum. E aí a gente chega até um momento em que a gente começa a encontrar prazer. Uhum. Aí eu já não obedeço mais por submissão. Eu obedeço porque eu tenho o mesmo pensamento que Cristo e eu tenho o mesmo prazer que Cristo tem nas atitudes dele. Ok. Então talvez que com o homem às vezes acaba acontecendo um pouco até o contrário. Até o contrário, é verdade. Eu me lembrei daquele texto que fala de renovar a nossa mente. Romanos 12. Então eu entendo que o importante é o pensamento, no que você está pensando, a nossa mente. Uhum. Porque a batalha é na mente. Uhum. A partir do seu pensamento bom ou mal, você vai ter um sentimento bom ou mal e vai gerar uma atitude, né? Uhum. Ok. Agora, esse texto aqui, ele está falando da pessoa de Jesus. A gente tem que seguir o exemplo, né? Ó, a gente tem que seguir o exemplo, tá? Agora veja só que coisa interessante. Que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. Ele não considerou que ser Deus era algo que ele deveria apegar-se. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante ao homem. Ele se esvazia, torna-se servo, semelhante ao homem. E sendo encontrado de forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente à morte e morte até a cruz. O Senhor Jesus, melhor, vamos tentar fazer uma ilustração diferente aqui, ó. Deus, homem. Tá bom? Deus, homem. Senhor, servo. Ok? Deus, homem, Senhor, servo. Deus precisa se esvaziar para ser servo. Ele precisa ser figura humana para ser servo. O servo não pode ser Deus. O servo só é servo porque ele é homem. Tá? Dentro do exemplo de Jesus. O servo é servo porque ele é homem. Ele não pode se encher a ponto de ser Deus. Deus se esvazia para ser homem. O Senhor se esvazia para ser servo. Tá bom? Ok. Nessa situação existe a humilhação. O Senhor se humilha e se torna figura serviçal. Ele se torna um servo. Ficou claro isso? Sim, ó. Olhando para o texto anterior de Coríntios, tá? Olhando assim, grosso modo, a gente tem que ser a imagem e semelhança de Deus, semelhante. E aqui é o contrário. Jesus tem que ser semelhante ao homem porque ele tem que ser serviçal. Só isso. Isso. Mas se você tem que fazer, muito tempo bastante, né? Primeiro tem que ser semelhante a Deus e depois o próprio Deus. Isso. Mas nós temos que ser semelhante ao Jesus encarnado. Tá? Nós temos que ser semelhante ao Jesus encarnado. Então nós temos que tomar algum cuidado quando a gente fala que a gente tem que se esvaziar. Por quê? Quem se esvaziou foi Jesus. A gente não precisa se esvaziar. A gente precisa se encher. Tá? A gente já é vazio. Nós somos criaturas pecaminosas e vazios. Ou cheio de coisa... Bom, tudo bem. Ou cheio de coisa ruim. E cheio de coisa ruim. Mas essa ideia, nós temos que tomar cuidado, porque senão esse texto diz que quem se esvaziou foi Jesus. Tá? A gente pode pegar uma figura de linguagem, entendeu? E a gente pode falar, Senhor, esvazia o meu orgulho, mas tem que tomar cuidado. Esse texto aqui fala do esvaziamento de Jesus. A gente tem que se encher de um sentimento para ser igual a Ele. A gente precisa dele nos enchendo para ser o quê?
servo. Talvez o conceito de despir-se do velho homem seja mais assertivo. Agora, é usado poeticamente, ou eu tenho que me esvaziar, tem cânticos que falam isso aí. E poeticamente falando, sim, mas não para esse texto. Não para o texto. Mas que nós precisamos deixar o Senhor nos moldar, tirando do velho homem, vestindo com o velho novo homem, isso. Ou sem dúvida, nós temos que nos despir do velho homem, sem dúvida nenhuma. O problema é que muitas vezes a gente pega esse texto com o qual a gente trabalha com o Senhor Jesus se humilhando, tá? E a gente quer colocar para a gente. Não é esse texto que a gente tem que usar. Aqui está falando do Senhor Jesus. Tá? Por quê? Porque a gente pode ter o seguinte conceito errado. Quando é que o Senhor Jesus se humilhou? Qual foi o topo da sua humilhação? Morte na cruz? E quando ele se tornou gente? E quando ele estava mamando no peito de Maria? Na manjedoura. A humilhação começou lá. Ele deixou de ser Deus e se fez figura humana. A humilhação do Senhor Jesus já começa quando ele decide, quando ele pensa, toma a atitude de fazer aquilo que é certo. Tinha que servir o ser humano, porque se ele não o fizesse, nós não teríamos salvação. Então a humilhação do Senhor Jesus começa no nascimento, quando ele deixa de ser Deus, não julga que o ser igual a Deus era alguma coisa que ele devia se apropriar. Tudo bem? Se nós temos que ter o mesmo sentimento de Cristo, porque ele foi servo, quanto mais a gente. Nós somos criaturas. Ele, Deus, deu o exemplo para sermos servos. Nós, como criaturas, temos que ser servo. Ok, mas vocês sabem que ser servo é um negócio complicado. Não é? Ser servo é um negócio complicado. Os apóstolos tiveram um problema com relação a isso. O que a mãe de Tiago e João foram falar para Jesus? Certo? Dá no seu reino para colocar os dois, os filhinhos da mamãe aqui no lugar certo? Dá uma cadeira para uma cadeira para outra. Tá? Como é que esse texto é trabalhado? Vejam só, Jesus chamou e disse, vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Não pode ser assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo. Quem quiser ser o primeiro, tem que ser o último. O último. Como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Isso a gente pode comparar com Marcos, capítulo 10, versículo 45, que diz o quê? O Filho do Homem veio para servir e não ser servido. Eu espero que esteja colocando peso sobre vocês, assim como eu fiquei com peso quando estava preparando esse negócio. Eu tenho que ser a imagem do Senhor Jesus. O Senhor Jesus foi o exemplo máximo de serviço. Eu tenho que ser um servo. E agora começa a complicação. Pergunta que fica antes do nosso café. Você serve? Você serve? Você é um servo?
Porque na questão de caráter, quando ninguém está olhando, precisa existir essa característica. As pessoas precisam olhar para nós e falar, servo de Deus. Eu tenho que falar, não sou só um servo inútil. Mas as pessoas precisam olhar para nós e ver luz e sal e falar assim, servo de Deus. E é complicado isso, gente. A gente ouve isso há muito tempo. Há muito tempo dentro da igreja. Nós precisamos servir a Deus. Nós precisamos servir ao corpo. O marido precisa servir a esposa precisa servir o marido. Quantas vezes você já ouviu isso? O patrão precisa servir o empregado precisa servir ao patrão. Quantas vezes você já ouviu que nós precisamos ser servos? E isso é uma característica de caráter. Existem outras, muitas outras. Porque se nós precisamos trabalhar o nosso caráter, a imagem do Senhor Jesus, tá? Cada traço do caráter do Senhor Jesus é um traço que a gente precisa desenvolver. E eu escolhi ser servo, já de cara, para a gente ter assim, o menor ou o maior impacto possível. Na área de marketing, principalmente na área de marketing, né, o pessoal gosta de falar muito em termos de persona. Tá? Persona. Vocês sabem o que é isso? Quem sabe o que é isso? Persona. É claro que isso é assim, se você traduzir isso do latim para cá, você vai encontrar a persona como sendo personalidade. Né? Mas o que é uma persona nesse negócio da internet? No meio da internet, no meio de vendas pela internet, nas redes sociais, o que é uma persona? Débora? Opa! A persona é o público específico que você vai atingir com o seu serviço, com o seu produto. Uhum. Então você tem que desenhar exatamente a pessoa que você quer atingir. Pois é. É um avatar. É um avatar. Né? Vamos pegar o filme Avatar. É o avatar. É o perfil. Isso, que compõe o personagem. Que estou olhando para o personagem, como é que o personagem é composto. O problema é que persona é uma coisa, caráter é outra. Tá? Você não é uma persona, você é um caráter. Você tem caráter. As pessoas que querem vender para você, vai falar assim, eu preciso atingir, deixa eu pegar um exemplo. Lucas, eu quero atingir o Lucas, tá? Então o Lucas tem quantos anos? Então eu quero atingir um camarada que tem 35 anos. Você gosta de esporte? Qual esporte? Que goste de futebol. Tá? Que time você torce? Que torça para o Santos. Eu preciso atingir esse camarada. Tá? Eu quero atingir esse camarada, porque esse camarada vai ser aquela pessoa que vai comprar o meu produto. Então eu vou investir a minha propaganda seletiva nesse perfil aqui. Oi? Vende lenço? Tá ruim, hein, Lucão? Tá fácil não, hein? O problema é o seguinte, caráter é aquilo que você é quando você está sozinho. Você não é simplesmente uma personalidade, você tem caráter. Você não tem simplesmente traços, você tem caráter. Você tem que ter características próprias daquele que deu o exemplo. E isso é, nesse caso, ser servo.
Vamos tomar um café? Bom, eu vou precisar de ajuda de vocês agora para que a gente possa conversar e trocar ideias a respeito das dificuldades e os desafios que nós temos para servir. Deixa eu dar um exemplo antes. Eu estava gerenciando uma obra e, para variar, se eu não estou equivocado, eu estava com problema com o funcionário, né? Porque isso a gente tem sempre. E eu estava fazendo eu mesmo alguma coisa. Então, eu estava em cima de um andaime, tá? Fazendo alguma coisa lá, e chegou uma pessoa que eu conhecia, era dentro de uma igreja, uma pessoa que eu conhecia, uma pessoa que estava começando a frequentar a igreja, mas ele era ligado a um meio político, ele tinha uma certa projeção nessa área, as pessoas o conheciam e tal. Mas ele estava começando a frequentar a igreja. E eu estava lá na reforma, e um dia ele chegou para mim, eu sozinho ali fazendo as coisas em cima do andame, ele chegou para mim e falou assim: olha, Sidão, é o seguinte, eu vim aqui para te ajudar. Né? Eu vim aqui para te ajudar. Não me interessa se você vai falar para eu pegar um prego, um parafuso, qualquer que seja, eu vim aqui para te ajudar. Eu quero servir você aqui hoje. Tá? Então, o que você precisar fazer, você faz. Eu fiquei até constrangido, né? Porque uma pessoa chega para você, o que você precisar fazer, estou aqui para fazer. Bom, falei, tá bom, tá? Eu preciso que vá num depósito, não dá para eu descer daqui. Enquanto eu faço isso, preciso que você vá num depósito, pegue uma mercadoria e traga para mim. A pessoa era conhecida, quando chegou no depósito, ele pedindo as coisas no meu nome, os caras ligaram, né? Ô, Silão, fulano de tal tá aqui, cara. Eu posso entregar a mercadoria para ele mesmo? Você tem certeza que é isso mesmo? Falei, não, pode entregar, né? Porque... Mas isso para mim foi um exemplo extremamente marcante. Cara, não me interessa saber o que você precisa. Eu estou aqui para te ajudar. Se for um prego, eu pego. Se for um parafuso, eu pego. Se você falar que não precisa de nada, eu vou ficar sentado do teu lado para te ajudar. Isso foi um exemplo para mim. Depois a gente acabou fazendo estudo bíblico e tal. Bom, quais são os desafios que nós temos na nossa sociedade, na igreja, na família, para servir? E vejam só, eu estou falando no serviço horizontal, no serviço vertical e no serviço horizontal, tá? Servir a Deus e servir as pessoas. Quais são as dificuldades? Ok, vamos marcar então? Tempo. Presta atenção, hein? Você está querendo saber dificuldade do servo ou de quem está procurando servos? A dificuldade que eu tenho para servir. Dificuldade que eu tenho para servir. Prioridade. Quem falou prioridade aí? Opa. Distrações, Sidão. Prioridades. Distrações. Compensações. Tempo, você disse que assim, eu não tenho tempo para servir, é isso que você está? Eu não consigo acertar minha agenda. Prioridade, você está dizendo assim, eu preciso colocar o serviço como prioridade, é isso? Não, eu entender que isso deve ser priorizado. Tá ok, eu preciso entender que servir tem que ser priorizado. Distrações, quem falou? Ok, Yuri, o que é isso? Na verdade, eu nunca tenho tempo e não tenho prioridade porque as distrações dessa vida tomam o lugar de Deus. Ok. Em cima disso, se você tem tempo para fazer outra coisa, que é trabalhar, servir o lar e tudo mais, você tem tempo para servir. Então, a prioridade seria dentro do tempo, né? Priorizar o tempo de Deus. Não só as coisas do mundo, então. Tá ok. Que mais? Justiça própria também. Ok, espera um pouquinho. Empatia. Empatia. Que mais? Egoísmo. Egoísmo?
Egoísmo. O que você entende? O que é? Desenvolve um pouco mais. Egoísmo. Quem falou? Egoísmo. O que... Você fica centrado em você mesmo, nas suas vontades. Ok. Você se egocentrou? Ok. Por quê? Porque às vezes, dependendo das pessoas, você se sente melhor e não quer ajudar. Dependendo do serviço, né? Ah, sim. Tem determinadas coisas que eu não estou afim de fazer. Ah, isso daí não é para mim. Tá ok. Orgulho. Que mais? Hã? Disciplina. Falta, né? A busca de compensação, embora seja servo, eu não posso esperar algo em torno, a pessoa às vezes, mas qual é o ganho que eu tenho Ok. de me ajudar? Compensação. Embora o servo não Ok. deveria buscar. Certo. Hedonismo. Hedonismo? O que você quis dizer com A isso? nossa sociedade vive em torno do prazer com o Prazer para ele mesmo. Para mim. Ok. Vocês entenderam, né? O hedonismo é a busca do prazer para si próprio. Eu não preciso buscar o prazer do próximo. Que mais? Cansaço. Quem falou aqui? O que é cansaço para você, cara? Você está sempre cansado? Então você faz muita coisa e não tô cansado para fazer esse tipo de coisa. Ok. O compromisso também, né? O compromisso pode estar aqui em prioridade. Opa! Olá! Preguiça. Desculpa, eu não ouvi. Falta do que ele falou? Falta de dependência. Falta de confiança, ok. Que mais? Julgamento. Oi? Julgamento. Julgamento. Por que julgamento? Você vai se dispor a servir e contribuir para alguns irmãos e você faz um pré-julgamento que ele não merece. Ou ele não faz por merecer, né? Ah, entendi. Julgamento, tá bom. Acabando a caneta aqui. Julgamento. Que mais? Eu acho que tem gente que não sabe aonde servir. Como é que a gente poderia falar isso daí? Eu não sei quem vai dar um aviso lá na frente. Seus ignorantes. Eu não sei quem vai falar. Vamos escolher um pastor para falar isso daí, dar um aviso lá na frente. Conhecer você mesmo para saber onde você vai servir. Tá bom. É difícil escrever tudo isso aqui, ó. Vamos por falta de conhecimento, para não ficar ignorância. Que mais? Não seria também assim, um dom? Porque, por exemplo, a gente tem a obrigação de servir. Mas, assim, tem pessoas que instintivamente ela tem aquela função, ela quer servir. Ela quer Vamos pôr fazer aqui. alguma coisa. Vamos pôr o dom. Porque tem lá em Romanos 12. Né? Então, eu acho que a gente tem que dar um passo atrás. A gente tem que entender o que é servir. Porque uma vez que nós fomos salvos por Cristo, a nossa vida tem que ser uma vida de serviço. Até o tirar a roupa da máquina, pôr no varal, lavar a louça, o trabalho em si, tudo tem que ser feito para a glória de Deus. Ok. E tudo pode ser um serviço. A gente está aqui praticamente cadastrando um serviço na igreja.
Ok. E eu acho que a gente tem que entender o que realmente é serviço antes da gente falar que a gente não tem tempo, que a gente não prioriza. Né? A Bíblia fala, é claro, é tudo para a glória de Deus. Ok. Eu não sei como colocar isso. Entendimento? Sei lá. Tá resistente, né? Vai te cobrar na hora do almoço. Tá resistente, né? Depois de todo mundo, menos da Sofia. É. Você não vai servir mais. Você não vai pro almoço mais. Tá bom, vamos lá. O que mais? Acabou? O toró de parpita acabou? Pois é. Acho que todas essas coisas realmente fazem parte dos desafios que a gente tem para servir, né? Mas a gente precisa voltar nisso que a Carol estava falando. Não. Medo de exposição. Também falta um convite também. Falta de convite? Serve para si. Ah, então eu acho a palavra vergonha, eu acho que é legal. Não, mas assim, eu sou tímido, por exemplo. Sim. Aí falta o Matheus, vamos ali. Oh, legal, legal, legal. Legal. Não, tá certo. Timidez. Às vezes a pessoa é mais. Tá certo. Ok. O que mais? Alguém mais? Tá legal. Deixa eu fazer uma pergunta agora. Eu não sei se vai incomodar vocês ou não, tá bom? Eu vou tirar essa questão da Carol no sentido de quando eu estou fazendo alguma coisa na minha casa, eu tenho que estar fazendo aquilo para a glória de Deus, seja o que for, tá bom? Isso é assim, algo que também a gente tem aprendido ao longo do processo. Eu preciso entender, ou fazer uma pergunta para vocês assim: quantos de vocês servem na comunidade? Levantem a mão. Nessa comunidade aqui. Ok. Quantos de vocês servem em outras comunidades? Ok. Não necessariamente na igreja. Aqui na fonte. Servir não é só fazer o serviço, tipo, aqui no ministério. Ok. Você fala de Jesus lá fora. Não, tudo bem. Tudo bem. Eu só estou perguntando um serviço aqui comunitário. Tudo bem. Tô lá. Tô pronto. Tá? Esqueci, perdi. Você agora se perder. Quantos servem fora da igreja, né? Quantos servem aqui em outras comunidades cristãs? Sim, eu tô lá, tô para servir. Tá. Fora de comunidade cristã, eu tô lá para servir, seja uma entidade que for, eu tô lá para servir, eu quero ajudar. A disposição de servir, por exemplo, eu lembrei do meu marido, que o pessoal fala assim: dá para você me ajudar lá com uma lâmpada? Dá Sim. Você está servindo em nome de Jesus. Claro que tá. Tá. Ok. Então, a pergunta que fica aqui é o seguinte: diante de tudo isso daqui, por que você não está servindo? Talvez você tenha se encaixado em algum deles aqui. Tá? O servo, tá? No sentido vertical, é aquele que está servindo a Deus, cumprindo aquilo que Deus está mandando ele fazer. Está mandando pregar? Vai pregar. Tá certo? Eu estou servindo a Deus de que forma? Como é que eu torno isso prático, gente? Como é que isso faz parte do meu caráter?
Não esqueça que a gente está trazendo a questão de ser um servo para a questão de caráter. Imagina que hoje é o seu velório. É o seu velório, então você vai estar presente. Você não vai falar. Por favor. Não inventa de levantar a mão no seu velório lá. É o seu velório. E a pessoa vai fazer uma homenagem a você. E ela vai falar traços do seu caráter. Vai falar assim, olha, eu gostaria de falar que fulano foi um servo. Entenderam? É assim, é um traço de caráter. As pessoas estão olhando para você durante o processo da sua vida, na comunidade que você frequenta, seja dentro da igreja, seja no trabalho, seja na família. Alguém pode levantar, ou alguém pode falar, eu gostaria de dizer que esse camarada foi um servo. Entenderam? Característica de caráter. Né? O que é que está dificultando para você ser um servo? Para as pessoas olharem para você, ainda que seja toda essa comunidade, no seu velório, falar assim, cara, eu queria falar que ele serviu o Senhor. E serviu ao próximo. Porque servir ao Senhor, a gente tem até um certo medo de não fazer, né? Servir ao próximo. Tá? Eu vou ficar sentado aqui até entregar o prego que você precisa. Eu sei, não tem tempo, tenho muitas distrações, sou egoísta, quero recompensa. O que é que está atrapalhando você para servir? Para as pessoas olharem para você e falar, cara, esse camarada aqui serviu a comunidade, serviu dentro do ambiente que ele estava. Os filhos viram que ele foi um pai que servia. Os empregados viram que ele foi um patrão que servia. Quando faz aos pequeninos, a mim o fizeste. Claro que quando eu sirvo ao próximo, é como se eu estivesse servindo ao próprio Deus. Então eu tenho que servir da maneira correta. Né? Não adianta eu servir no estacionamento quando o cara passa por mim e levantar poeira e falar, pô, cara, levantar poeira. Acabei de tomar banho, o cara passa poeira aqui, ninguém joga água aqui nesse negócio. Pô, esse negócio tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa errada. Está servindo lá, levando poeira lá para você ficar empoeirado, filho. Para você tomar banho mais tarde. Está servindo em alguma atividade, o pessoal deixa prato, né? Prato. Isso é o último que sai. Pô, ninguém ajuda. Oh, peraí. Tá servindo, filho. Embora quando você serve, você não está servindo para se destacar, né? Porque você tem que servir com humildade. Isso, a gente às vezes você vai ser o exemplo. A gente vai tratar um pouco disso. Pela humildade. A gente vai tratar um pouco disso, de como isso deve ser. Eu não sei se todos que estão aqui, que não estão servindo na igreja ainda, têm conhecimento que existe um ministério chamado Ministério Descoberto. Então pessoas vão conversar com vocês e vão conduzir você para um ministério que você mais se identificar. Dentro dessa questão é óbvio, gente, tem espaço, tem um monte de espaço. Quer servir? Eu não sei direito, a gente vai, sabe, eu não sei onde me adequo, né? Eu sou tímido. Cara, eu sou tímido, olha. Sou um ignorante. Sou ignorante, né? Se falar comigo rispidamente, eu vou responder rispidamente. Onde que eu vou? Você vai, sei lá onde eu vou pôr um cara dele. Não sei, um aconselhamento, legal. Eu não sei onde eu vou pôr um cara que, né? Mas assim, eu quero servir. Tenho essas características, a gente vai tratar um pouco sobre isso. O que é que está impedindo você de ser um servo? E que isso seja característica sua.
Tá, vamos tratar um pouco então dessas características. O servo tem que ser autêntico, primeira coisa, né? Ele tem que ser autêntico. O que é uma autenticidade? Significa ser verdadeiro, legítimo, genuíno. É um adjetivo que caracteriza aquilo que não deixa dúvida, que não é falso, que não é real. Que é real. Vejam lá em 1 Coríntios capítulo 2. Eu vou pegar o exemplo de Paulo agora, para a gente dar uma olhada nele. 1 Coríntios capítulo 2. Essa questão de Paulo com a igreja de Corinto, gente, é um negócio que, se você tiver... Uma vez eu estava tomando café com o Yuri, acho que foi o último café que eu tomei com ele, faz tempo, o Yuri precisa tomar mais café. E eu falei assim para ele, cara, eu tenho uma dificuldade de entender 2 Coríntios. Tem uma dificuldade de entender 2 Coríntios. Eu começo a ler e me perco. E depois da conversa com ele, eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu vou me agarrar aqui nessa carta, eu vou estudar essa carta. E foi uma das cartas mais lindas que eu tive a oportunidade de estudar, de ir a fundo, de pesquisar e tudo mais. Cara, Paulo tinha um nó com a igreja de Coríntios. Ou pelo menos, ao contrário, né? A igreja de Coríntios tinha um problema com Paulo. Esses caras, era uma igreja problemática. Ela está em uma igreja que deve ser estudada, porque era problemática. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 1 e 3, Paulo diz assim: eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria, para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. Paulo tinha total possibilidade de falar palavras de sabedoria, e dentro do contexto da época, eram aqueles filósofos, que a gente já teve até a oportunidade de ver. Tá? Paulo está falando, eu não fui falar com vocês com uma retórica de uma sabedoria. Tá? Eu fui falar com vocês sobre Jesus e esse crucificado. Vejam só em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 10. A segunda carta de Paulo, aos Coríntios, Paulo está fazendo uma defesa do ministério dele. Tá? Porque os caras estavam falando para ele que a linguagem dele era fraca. Os caras eram tão complicados que eles falavam o seguinte: Paulo falou que vinha aqui e não veio, porque Paulo ficou preocupado, tal como as outras coisas, e ele não foi, não teve a oportunidade de ir naquela ocasião para Corintos. Justificado. E os caras começaram a afirmar que Paulo era assim. Paulo tem dupla palavra. Tá? Ele fala sim, mas é não. E ele fala não, mas é sim. Até o caráter de Paulo foi questionado porque ele não conseguiu ir numa viagem até a igreja de Corinto. Olha lá em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 10. Alguém pode ler, por favor? Porque as suas cartas dizem são graves e fortes, mas a presença do corpo é fraca e a palavra desprezível. O pessoal falava isso de Paulo. A palavra Paulo é desprezível. A palavra dele é fraca. Tá? Mas ele fez questão de falar que ele não foi, lá na primeira carta, que ele não foi até eles com palavra de sabedoria. Ele foi para falar uma coisa simples, importante, eficaz, pontual. Jesus morreu na cruz. É isso que Paulo fala. Ele não foi como os sábios. Paulo era autêntico. Paulo disse como foi
E as pessoas viram como ele era. Ele não fez questão de se fazer uma pessoa diferente. Paulo não fez questão de ser uma personalidade diferente. Ele foi autêntico. O que eu quis dizer com isso? Olha, permita que Deus desenvolva em você uma forma de servir que seja adequada. Tem que servir, não tem? Não tem alternativa, gente. Tem que servir. Tem que servir a Deus, tem que servir aos outros. Então permita que Deus trabalhe na sua vida para que você sirva como você é. Você é tímido? E tem que servir? Tem que servir? Concorda comigo? Tem que servir. Mas é tímido. Permita que Deus trabalhe na sua vida e coloque você numa situação onde você vai servir com a sua timidez. Eu sou extrovertido. Permita que Deus coloque na sua vida um lugar aonde você vai servir com a sua extroversão. Se você é ignorante, que Deus dê sabedoria para colocar você num lugar para mostrar a sua ignorância. Ou seja, cara, tem que servir, não tem alternativa. Tem espaço. O corpo é formado de pessoas, certo? Não tem alternativa, certo? Eu sou dessa forma, então você vai servir dessa forma onde? Se você é desafinado, não adianta cantar lá na frente. Concorda? Eu gostaria, cara, você é desafinado, né? Você toca bem? Eu comecei a tocar saxofone. Por favor, fica sentado, porque vai ficar uma bagunça lá. O pessoal vai ficar, mas eu posso fazer isso. Então tá bom, faça. Tá? Sirva. O problema não dentro do corpo de Cristo não é o que você está fazendo. É a fidelidade com o que você está fazendo. A fidelidade no que você está fazendo. Se for para segurar uma folha de papel e todo mundo passar, faça com fidelidade, segure com fidelidade para que as outras pessoas passem e peguem aquela folhinha. Só isso é fidelidade. No corpo de Cristo não tem esse negócio, é mais importante que o outro. Não tem essa. Perseverança. E aqui perseverança no sentido de atitude. Porque perseverança também é um traço de caráter. Como eu estou trazendo o serviço para o traço do caráter, você tem que ter uma atitude de servo. Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2. Pode ler, por favor. Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, que está assentado à destra do trono de Deus. Vejam só, nós temos uma carreira proposta. Agora, com a questão das Olimpíadas, fica muito mais legal a gente fazer esse paralelo. As pessoas estão vendo, assistindo. Aqui é uma figura de linguagem, como aqueles que serviram estão lá na arquibancada, olhando o nosso serviço. Tá? Olhando o nosso serviço, as pessoas estão, cara, o que ele vai fazer agora? O que ele vai fazer? É uma corrida. Gente, nós não estamos numa corrida de 100 metros rasos. Vocês viram a corrida de 100 metros rasos? Eu tento não perder nas Olimpíadas. Vocês viram a última corrida de 100 metros rasos? Quem assistiu? Quem viu? Qual foi a diferença? Milésimo de segundos. Milésimo de segundo. Isso é emocionante, né? É empolgante.
Cara, que emocionante, milésimo de segundo. Se não tivéssemos tecnologia, não tinha como saber. A nossa jornada cristã, a área de serviço não é uma corrida de 100 metros rasos. É jornada, é maratona. A jornada cristã na área do serviço é maratona. Ela não acaba em segundos. Começa quando você entende quem é Jesus, se converte, se coloca à disposição e termina quando você morrer. Só aí é uma jornada. É uma maratona. Essa atitude de servo tem que ser firme. Eu quero pegar um exemplo para vocês, lá em 2 Samuel, capítulo 11. 2 Samuel, capítulo 11, vai contar a história do fracasso de Davi. Tá? O problema que ele teve com Betseba, ou Betsabá. Tá? O problema que ele teve com a Bet. Bet estava tomando banho, bela e formosa. Oi? Num lugar errado. Davi também não devia estar naquele lugar. Viu Bet formosa, chamou Bet formosa, teve relação sexual com Bet formosa, e Bet formosa ficou grávida. Tá legal? Aí Davi, de maneira inexperiente, como o Petildo, ele manda chamar Urias. Ah, Urias. Que exemplo. Que exemplo. Que caráter. Que traço de caráter. Que camarada firme. Urias, vem cá. Joabe, manda Urias aqui. Aí vai Urias. Quero saber como é que está Joabe. Como é que está o campo de batalha? Com segundas intenções, né? Ok. Então agora, Urias, lava os seus pés e vá para sua casa. Fica com a sua esposa. Lava os pés é assim, uma atitude de descansa. Fica com a sua esposa. O cara estava na batalha. Tá? Batalha. Vai ficar com a sua esposa, vai dormir na sua casa. O que Davi estava falando para ele? Vai lá, camarada. Né? Faça o seu papel ali, comparece. Fica lá de boa. Ah, Urias. O que Urias fez? Não posso. Por que você não quer dormir com a sua esposa? Os meus companheiros estão lutando. Os meus companheiros estão em batalha. Como é que eu posso dormir com a minha esposa, tomar meu banho, tomar minha sopa, vestir meu pijama? Que isso? Os meus companheiros estão em batalha. Eu vou dormir aqui, no relento. Davi chama Urias de novo. Urias, por quê? Não posso fazer isso. Então Davi embebeda Urias. Dá um porre em Urias, gente. Manda Urias para casa, porque agora bêbado, né? Bêbado, né? Vai saber o que o cara fez. O que fez Urias bêbado? Ficou sentado na porta da casa e falou assim: os meus compatriotas, os meus amigos de arma estão em batalha. Eu vou ficar aqui. Eu não posso conviver, a minha capacidade mental não permite isso. Eu não posso, não consigo. E Davi faz o quê? Manda uma carta. Leva a carta para Joabe. Joabe, coloca esse camarada na linha de frente. Eu não sei, o texto não fala, se Davi realmente quis matá-lo, certo? Porque assim ele poderia se desposar da Bet, ou se ele ficou extremamente irritado com aquela atitude de Urias.
Cara, você já pensou a hora que Davi, que caiu a ficha de Davi, quando Natan vai falar com Davi? Que ele percebe o erro que ele fez? Você já pensou aquilo corroendo a cabeça de Davi? Urias ficou sentado na porta. Os meus irmãos de batalha estão batalhando, eu estou aqui sentado, eu não posso ir dormir. Você já pensou como isso corroeu Davi? Já pensou como ficou o resto da vida de Davi, cada vez que ele pensava em Urias? Claro, ele foi perdoado, mas aquilo estava presente na vida dele. O que ele fez com Urias? Ah, Urias. Que personalidade. Na verdade, Urias estava fazendo aquilo que era para Davi fazer. Aquilo que era para Davi fazer. Que firmeza. Serviço é assim. Firmeza. Serviço é começar um negócio e terminar. Serviço é, tá precisando de mim para fazer isso? Estou aqui. Vou fazer. Acabou? Acabou. Então posso ir embora? Posso ir embora. É firmeza, é ter atitude. Precisamos ser servos com atitude. Não dá para, eu quero servir e ninguém pode contar com você. Não dá. Tá? Se dispõe a servir, sirva com atitude. Perigos para um servo. Nós temos alguns perigos aqui. O primeiro perigo é a falta de reconhecimento. Eu não vou nem citar versículo porque a gente já está quase no final. Vamos ler. É a falta de reconhecimento, até já foi falado ali, né? Eu quero servir, mas quero ser reconhecido. Eu quero servir, mas eu quero que algumas pessoas falem. Puxa vida, o cara ali, legal, servir, legal. Já aconteceu com você isso? Sim ou não? Ou foi só comigo? Cara, eu estou servindo e ninguém me reconhece. Né? Ninguém me reconhece. Orgulho. Eu sou o cara. Olha como eu faço as coisas. Eu sou o cara. E em terceiro, recompensa. Eu estou fazendo porque eu almejo alguma outra coisa por detrás. Eu sirvo, mas eu quero alguma outra coisa. Todas elas apareceram aqui. Tá? Perigos, falta de reconhecimento, orgulho e recompensa. Pelo menos 3 perigos para um servo. Espero que isso tenha mexido um pouco com vocês, trabalhado algumas questões e, assim, que nós, né, tenhamos atitudes diferentes com relação a esse traço do caráter. Senhor, te agradecemos por esse tempo e pedimos que o Senhor trabalhe na nossa vida para sermos servos na comunidade, no trabalho, na família, com os amigos e com o Senhor, ó Pai. Nos ajude nisso. Em nome de Jesus.